Olá pessoas, Danilo aqui mais uma vez e eu terminei de ver agora o 5º episódio da primeira temporada de Twin Peaks. Esse episódio começa com a polícia fazendo um retrato falado lá do cabeludo na casa da Laura Palmer. Lembrando que quem viu esse cara na série até o momento foi a mãe da Laura Palmer numa alucinação e o Dale do FBI no sonho. Né, dá pra ver que depois da morte da menina também o casamento da mãe e o pai dela começou a ficar horroroso. Tanto é que nessa hora, quando a mulher tá dando um depoimento pra polícia, o marido aparece e começa a fazer tipo um deboche, sabe? Fala assim, você não vai falar nada pra eles das visões que você teve, não? Aí ela vai e fala que ela no primeiro episódio ela teve uma visão com o colar, né, que era da Laura, sendo desenterrado e uma mão com uma lanterna lá no meio do mato e tal. Enfim, muitas doideiras. Aí enquanto rola esse depoimento, a menina que enterrou o colar tá lá na sala ouvindo tudo, porque ela era amiga da Laura, né? Então ela estava presente nesse momento. E ela fez isso, né? Ela enterrou o colar da Laura lá no negócio, na floresta, porque quem tinha a outra metade do colar do coração era o menino com que ela tá ficando. Que na época ele era amante da Laura. Então, tipo assim, muita bagunça. E ela ficou preocupada porque a mãe sabia desse colar enterrado, mas não tinha como ela saber de verdade. Enfim. Tem uma cena engraçada nesse episódio que é o psiquiatra fazendo aquela mágica com a bolinha de golfe, né? Enfiando na orelha e saindo pela boca. Não dá pra entender direito como é que foi feito aquilo. Eu até parei pra assistir algumas vezes, até em câmera lenta, mas não deu pra entender. Provavelmente um truque de edição muito bem feito. E eu cogito até que uma das bolinhas de golfe que ele faz desaparecer seja de computação gráfica. Mas pode ser que só exista mágica de verdade também. Bom, o que rola é que esse psiquiatra, né, que era o psiquiatra da Laura, ele tá na polícia dando um depoimento. E ele conta que a Laura falou pra ele que ela tava preocupada com um cara que tinha um carro vermelho, não sei o quê. E quem tem um carro vermelho nessa série justamente é o Leo, o caminhoneiro psicopata lá. Aí depois que o psiquiatra vai embora desse depoimento, um policial chega e entrega o Dale o retrato falado que ele fez na casa lá da mãe da Laura. E o Dale fala, é o cara que eu vi no meu sonho. Nisso, o Hawk, que é eu acho que ele é delegado, ele liga falando que achou a pista de um cara, o cara de um braço só, no motel da cidade e tal. E aí, nesse momento, o Dale, que ele tá com o xerife e com aquele policial chorão, né? Aí essa parte é engraçada também, porque ele pergunta assim, em quanto tempo a gente consegue chegar lá? Aí o policial chorão fala assim, meia hora. Aí o xerife fala, 10 minutos. Aí fica aquela coisa assim, né? Aí o chorão responde, depende de quão rápido você vai, né? Eu gosto, eu acho engraçado essas sacadinhas assim, esses momentos de alívio cômico. Falando em alívio cômico, né? Na hora que eles chegam no motel, esse policial chorão, ele deixa a arma cair no chão. Isso me deu um certo desespero, assim, sabe? Não, depois que essa arma cai no chão e dispara, o Dale fica tão puto que ele dá até uma rodopiada, assim, é engraçado. Mas, no fim das contas, ele interroga o cara lá do motel e apesar dele ser um cara que aparece no sonho do Dale, ele não é exatamente o mesmo cara sem braço. É estranho, né? Enfim, eu acho que mais pra frente a gente vai entender. Ou então, o Twin Peaks é tipo um Lost, assim, e a gente não vai entender nada no final. Então, não dá pra esperar muita coisa. Nisso também tem a Audrey, né, a filha lá do dono do hotel, que ela conversa com a dona na escola. A dona não é uma senhora, a dona é o nome próprio, né, com 2 N's. Ela fala que tá investigando a morte da Laura, só que não dá pra saber, né, as reais intenções dela, mas eu acho que é só pra ela se aproximar, né, a Audrey se aproximar do Dale, porque ela já mostrou, assim, um certo interesse no cara. Nesse episódio também aparece pela primeira vez o marido da Nora, que é a dona da lanchonete, né? Que ele tava preso e aí ele aparece lá pra ser libertado, porque parece que a sentença dele já foi concluída. Ele parece uma mistura de Patrick Swayze com Kevin Bacon. Lá na casa do caminhoneiro psicopata, né? O Bob tá lá com a Shelley, né, que é a amante dele. É só pra voltar à árvore genealógica de putaria nessa série. O caminhoneiro, o Leo, ele namora com a Shelley, que trabalha na lanchonete. Só que a Shelley, ela é amante do Bob, que é um cara esquisito lá, um adolescente meio revoltado. Esse Bob,
ele era namorado da Laura Palmer, que morreu no primeiro episódio, né? E que a série gira em torno dela. Então, enfim, é um pouco confuso, mas é muita gente que se pega nessa história. Esse Bob, ele fala pra Shelley que ele tá quase descobrindo um esquema de tráfico de drogas lá que o Leo e o Jack tá se metendo. O Jack é o cara do bar da cidade. Aí nisso a menina arruma uma arma lá, ela tira a arma, sabe-se Deus de onde que ela pegou essa arma. E ela começa a brincar com a arma e tal, não sei o que. Não dá pra entender. Ela fica brincando com a arma, aponta a arma pra própria cara, põe a arma no peito, enfim. Ela... Então, eu acho que é... Não no sentido de... Ela não faz isso tipo assim pra brincar que ela tá indo se matar, mas ela é só irresponsável com um objeto completamente perigoso. Essa parte me deixou um pouco aflito. Tem uma parte muito boa nesse episódio também, que é quando o Dale e o xerife vão investigar uma clínica veterinária. Aí quando eles chegam lá, tem uma lhama na recepção. Aí eles estão conversando e a lhama passa entre os dois. E aí ela encara o Dale antes de continuar andando. Isso não tinha o menor jeito de ter sido ensaiado. Realmente, tem uma lhama no cenário e ela passa no meio dos dois atores e segue o baile. Os caras continuam atuando assim. Apesar de que o xerife, ele quase dá uma risadinha e tem uma mulher lá na recepção que ela, tipo assim, ela claramente tá rindo, sabe? Só que é muito engraçado porque, assim como o primeiro episódio, tem algumas situações, assim, que meio que fogem do controle e o David Lynch, ele só deixou a cena rolar, sabe? Isso que é o mais doido, assim, porque mesmo a cena saindo um pouco do controle, a galera quase rindo assim, ou rindo completamente igual essa mulher, ele só deixou rolar, sabe? É engraçado. Eu vou deixar até um link da cena da lhama encarando o cara no episódio. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Pra quem quiser ver. Tem uma cena também no hotel, que é quando o dono do hotel, ele tá na bicicleta ergométrica, né? Falando de erros. Você vê a câmera balançando, sabe? É como se alguém tivesse esbarrado na câmera, ela dá uma balançadinha. Aí é curioso você ver, né? Uma série tão, assim, tão cultuada, conceituada e tal, ela tem uns errinhos bobos, assim. Eu não acho que estraga a experiência, sabe? Mas se a série tivesse sido dirigida pelo Kubrick, o cara ia regravar umas 150 vezes até ficar perfeito, sabe? Enfim, seguindo a pista lá da investigação, né? De um pássaro que tinha bicado a Laura antes dela morrer. E esse pássaro, a polícia descobriu que tinha uma ficha no veterinário. Essa polícia vai atrás do pássaro e descobre que o pássaro era do tal do Jack, que trabalhava no bar da cidade. O irmão do carinha que foi interrogado pelos malucos lá da sociedade secreta no outro episódio. Aí a polícia vai até a casa dele e quem tá lá na casa do Jack é o Bob, que tava plantando a pista falsa da camisa suja de sangue, que era do Léo. Só que a polícia não pega o Bob lá dentro. Eles só veem ele correndo de longe, mas não consegue descobrir quem que é o cara. Falando na camisa suja de sangue do Léo, esse cara aparece conversando com o dono do hotel do lado do corpo do carinha que foi interrogado. Confuso? Um pouco, né? Aí o cara do hotel dá o dinheiro pra esse Leo, né? O caminhoneiro. E eu ainda acho muito estranho falar Leo. Eu acho, não sei, dá vontade de falar Léo. Mas aí ele dá o dinheiro e paga o cara e fala assim, vai lá botar fogo na serraria. Um detalhe que passou batido e que eu não mencionei agora que eu tô lembrando aqui, e que eu não falei em momento nenhum antes, é que o colar de coração, né, que tinha sido enterrado na floresta, quem tirou ele de lá do buraco foi o psiquiatra da Laura, né? Eu acho que ele tava vigiando o casalzinho lá que enterrou esse colar, mas isso fica claro, isso não é uma suposição, isso fica claro no episódio que quem pegou foi ele, só que eu esqueci de falar isso. Enfim, tem a parte também da Josie, né, a dona da serraria, ela recebe um envelope com um dominó desenhado, e aí depois a gente vê que quem mandou isso pra ela foi o cara que tava preso, né, e de fato realmente foi ele, porque ele tá num orelhão lá, e lembrando que a série é dos anos 90, então tem muitos orelhões na série, aí ele pega e liga pra ela, né, e ela fica um pouco assim, ela fica, sei lá, ela fica incomodada. Tem uma parte também que a Audrey aparece chorando, do nada. É meio jogado, assim. É um pouco estranho. Mas eu acho que pode ser por causa de alguma cena deletada. Que, né, eu tava falando de erros antes. Pode ser por causa disso. Mas é isso. Esses foram alguns detalhes desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês assistam a série e me alcancem, que ainda tá no começo. E me alcançando, a gente pode comentar juntos sobre essa série. Os links estão todos na descrição. E a gente se vê no próximo episódio.